Oi, boas-vindas a esta explicação visual. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas histórias que, olha, explodem a nossa mente. Vamos desvendar as camadas de uma guerra cósmica antiga e épica que é muito, muito mais do que um simples mito. É literalmente uma jornada que revela verdades profundas sobre os ciclos de criação do universo, porque ele precisa da destruição e, claro, a busca incessante por harmonia. Basicamente, é uma história que mapeia a própria essência do equilíbrio que sustenta tudo o que a gente conhece. Mas para a gente realmente entender a magnitude de tudo isso que está por vir, precisamos primeiro trazer o divino para o chão, para o nosso mundo tangível. Pensa bem, olha esse templo banhado pela luz do pôr do sol. Ele serve como um lembrete superpoderoso de como nós, mortais, sempre tentamos espelhar a grandiosidade dos deuses. É de cair o queixo pensar que algumas dessas estruturas demoraram décadas para serem erguidas com uma precisão milimétrica. Não é só arquitetura, sabe? É a própria devoção materializada. É o palco terreno perfeito onde os ecos dessa guerra cósmica seriam sentidos da forma mais devastadora. E o que é realmente fascinante aqui é como essas esculturas super coloridas e complexas do templo Meenakshi Amman ancoram toda essa narrativa etérea direto na nossa história e arte monumental. Cada figura esculpida está contando uma parte fundamental da história. A humanidade construiu essas maravilhas não só para adorar, mas como verdadeiras bibliotecas gigantescas de pedra. O objetivo? Registrar e tentar compreender as forças cósmicas que governam o destino. Então, a gente tem essas estruturas monumentais preparando um cenário de paz absoluta e ordem divina. Banhado por essa luz dourada imaculada, o templo representa exatamente aquele frágil equilíbrio do mundo antes da tempestade. O silêncio e a serenidade dessa cena são fundamentais agora, porque eles criam um contraste gigantesco com a ruptura explosiva que está prestes a sair das sombras e ameaçar a própria sobrevivência desse reino. E bom, do nada, essa paz é completamente estilhaçada. O calor abrasador de Agni, o deus do fogo, é solto sem a menor piedade. Cidades e florestas inteiras foram consumidas pelas chamas. Por quê? Para forçar uma rendição e curvar o mundo à ambição desmedida de Indra. A destruição simplesmente toma conta, e a gente vê como o nosso plano terreno rapidamente se transformou no primeiro grande dano colateral nessa disputa celestial implacável. Só que, no meio desse caos opressivo, a resistência vem de onde menos se espera. Ao invés de um contra-ataque agressivo, Ganesha usa a pura sabedoria para conjurar imensas barreiras de energia mística. A intenção dele não era atacar, mas desviar as chamas simplesmente para preservar vidas inocentes e manter a ordem que Brahma tinha estabelecido. É a personificação perfeita do poder defensivo e da astúcia sendo usados para proteger o mundo da aniquilação total. E isso nos leva à próxima fase, a escalada. A dança da destruição e do desespero. A partir daqui, o negócio sai do controle e transcende o plano mortal. O que era uma imposição de poder na Terra vira uma guerra astral de proporções verdadeiramente cósmicas. E é aqui que se forma um contraste filosófico genial. De um lado, você tem a necessidade primordial e quase aterrorizante da aniquilação feroz de Kali. Para ela, a guerra é um prelúdio frenético para um novo ciclo. E só para colocar em perspectiva, um ciclo cósmico desses dura mais de 4 bilhões de anos terrenos. Em oposição direta, a gente vê os esforços desesperados e compassivos de deusas como Lakshmi e Saraswati. Enquanto o mundo queima, elas lutam arduamente para proteger a prosperidade e usar o conhecimento para tentar inspirar alguma razão no meio desse caos absoluto. Enquanto o embate toma conta do reino astral, a presença radiante de Vishnu se destaca de um jeito único. O que torna a postura dele extraordinária é a serenidade bem no centro do furacão. Vishnu luta com uma precisão cirúrgica, inabalável, buscando desarmar os oponentes sem causar danos permanentes. A luz que ele irradia não é de fúria, mas de uma esperança calculada, de que se ele minimizar a destruição desnecessária, a razão ainda possa encontrar espaço para vencer. Mas, infelizmente, boas intenções encontram muita resistência violenta. O campo de batalha astral entra em pura erupção. Raios rasgam o firmamento, chamas cósmicas espalham-se sem controle, enquanto o gigantesco exército de Devas, liderado por Indra, bate de frente contra os poucos deuses que ainda tentam defender o equilíbrio cósmico. É uma mistura insana de horror e grandiosidade, uma fúria imparável. E a gravidade da situação é simplesmente absoluta. O plano astral deixa de ser só um local de batalha e vira uma tempestade ensurdecedora de energias colidindo umas nas outras.
O impacto dessas armas divinas é tão massivo que literalmente o tecido da realidade começa a se tensionar sobre a força do embate. O universo inteiro está sendo empurrado perigosamente para a beira de um ponto de ruptura irreversível. E é assim que a gente chega ao nosso clímax. Um silêncio que muda completamente o paradigma. Bem naquele instante crítico, quando o barulho insuportável da guerra e o colapso iminente do universo estão no auge, tudo é interrompido por uma força capaz de mudar a existência. Um som que não é terreno. A pura força desse rugido divino atravessa todas as dimensões, silencia a guerra instantaneamente e decreta que a destruição sem propósito chegou ao fim. É o grande anúncio da intervenção suprema. Olha, não dá para exagerar a majestade desse momento. Shiva, na sua forma de Nataraja, entra no campo de batalha e inicia sua dança cósmica. E é essencial que a gente compreenda um detalhe. Essa não é uma intervenção movida por fúria cega ou vontade de punir. De jeito nenhum. Cada passo dessa dança sublime carrega uma verdade profunda e balanceadora, projetada especificamente para restaurar a ordem que foi estilhaçada. Com movimentos superfluidos e inevitáveis, Shiva vai desmantelando camada por camada as grandes ilusões da guerra. Aquele poder bélico de Indra, que antes parecia imponente, perde totalmente o sentido diante da fluidez da dança. É como se a dança jogasse na cara de todos ali a futilidade absoluta daquele conflito, lembrando a cada ser presente a profunda e inquebrável interconexão de tudo que existe no cosmos. E enquanto Shiva dança revelando a verdade, Kali cumpre um papel igualmente vital ao lado dele. Ela canaliza toda a sua formidável energia destrutiva com um propósito rigorosamente purificador. O fogo em torno dela consome ativamente a raiva cega, o ódio profundo e a ambição que alimentaram a guerra. Ela está basicamente limpando o terreno astral para que Brahma possa enfim tecer um novo e harmonioso destino. Ufa! Finalmente, as nuvens de guerra se dissipam. À medida que a poeira baixa, dando lugar a uma calma celestial incrivelmente serena, o Indra, totalmente exausto, desperta da sua grande ilusão. Ele reconhece que a verdadeira força não tem nada a ver com dominação bruta ou poder absoluto, e sim com a aceitação humilde do fluxo cósmico. Inspirados por essa sabedoria, os deuses abaixam pacificamente suas armas. Então, destilando essa narrativa épica, o que ela nos ensina no fim das contas? Primeiro, ela joga a luz sobre a grande ilusão do controle, que frequentemente cega até as entidades mais poderosas. Segundo, a gente compreende que a destruição não é necessariamente um mal, mas na maioria das vezes funciona como um catalisador doloroso e puramente necessário para a renovação e a criação contínua. E por fim, mostra que o universo possui mecanismos próprios e inabaláveis para restaurar a harmonia, sempre corrigindo excessos e reequilibrando a balança. Para encerrar nossa explicação de hoje, quero deixar um pensamento final bem provocativo com você. Se a gente aceitar com clareza que a criação e a destruição estão infinitamente e intimamente entrelaçadas em uma dança sem fim, como é que a gente aprende a navegar nesse grandioso fluxo cósmico para encontrar uma paz interior duradoura? É uma reflexão que, com certeza, convida a gente a observar as tempestades e os recomeços de nossas próprias vidas sob uma luz completamente diferente. Valeu por acompanhar esta análise visual com a gente.